Então, boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcos Calil. Eu nem sei como me apresentar, na verdade, porque tem várias. Eu fui professor substituto aqui na gastronomia do FRJ em 2016 e 2017. Já parece que foi outro século. Atualmente eu trabalho como consultor de proteção da criança e do adolescente no Unicef. E vocês devem se perguntar o que eu estou fazendo na mesa da gastronomia, mas eu sou advogado e jornalista, né? A disciplina que eu conduzi aqui por 2 anos era prioritariamente a disciplina de legislação e empreendimentos gastronômicos, mas eu também sou doutor em semiótica e tenho, então, uma linha de pesquisa na interface da semiótica com a gastronomia. Então, quero agradecer o convite das professoras. É sempre muito feliz estar aqui na casa, na universidade pública, que lutaremos para que esteja em melhor condição, né, num futuro muito próximo. E, enfim, fico muito feliz, então, de estar aqui também com amigas queridas, né, e com vocês, alunos, enfim, que eu estou conhecendo hoje. E eu tenho aqui uma tarefa para passar para vocês, uma tarefinha de casa. Se vocês puderem, né, responder aí no YouTube qual o tema que vocês gostariam que o próximo evento, né, ele tratasse. Então, me ajudem aí. Não sei quantas pessoas estão nos assistindo. Não sei se o pessoal daqui pode votar também. Então, os temas são os queijos, tema 1. Tema 2, salões e espaços de serviço. É isso, né? E tema 3, gastronomia é ciência. Muito bom. Enfim, eu já estava aqui influenciando. Muito bom. Então, repetindo, os queijos, salões e espaços de serviços e gastronomia é ciência? Então, por favor, votem, que a gente depois anuncia o grande resultado. Então, tá certo. Muitas votações essa semana, né? Então, a mesa de agora, deixa eu abrir aqui para não falar besteira. A mesa 3, né, do nosso evento é sobre comidas de exceção na gastronomia popular. E a gente tem presencialmente aqui a Gabriela Moratelli e o Rômulo Jackson. E no virtual, a gente tem o Joseval Santos e a Renata Menezes. A ordem de apresentação, então, primeiro quem está no presencial e depois a gente passa para o pessoal que está no virtual, né? Então, eu queria só rapidamente apresentar aqui a Gabriela. A Gabriela é professora da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, mestranda do Prof. História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, graduando em Gastronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu quero só combinar, infelizmente, com o pessoal, né, da mesa, que a gente se atenha ao tempo. Eu vou lembrar vocês ao longo, porque infelizmente eu tenho horário hoje, eu não vou poder me estender muito. Então eu vou lembrando a vocês quando faltar 5 minutos, eu faço um lembrete, mas não quero ser rude com ninguém, tá bem? É só para que a gente consiga ter um bom tempo aqui. Então, passo para você, Gabriela. Boa tarde. Eu primeiro quero agradecer o convite por poder estar aqui. Bom, eu vou tentar me ater ao tempo. Eu sou péssima nisso, confesso, mas eu vou me esforçar para me ater ao tempo. O tema, deixa eu ver se já está aqui já. Bom, o tema do trabalho que eu trouxe para hoje, na verdade, é um tema que eu estou desenvolvendo na pesquisa de mestrado. A pesquisa de mestrado é sobre trocas alimentares entre o Brasil e a África, na verdade, sobre ensino de história no interior dessas trocas, quer dizer, como que o ensino de história pode pensar a importância da gente aprender sobre os alimentos africanos que vieram para cá e os alimentos brasileiros que foram levados para a África. E essa pesquisa, na verdade, aí pode até passar, ela surgiu a partir de uma pesquisa que eu fiz de TCC aqui na gastronomia do UFRJ,
sobre os povos da costa, sobre os povos Akan, na Costa do Ouro, que é a atual Gana. A minha ideia nessa pesquisa era entender um pouco sobre as práticas alimentares desses povos entre os séculos XVI e XIX, que foi o período da diáspora, né? Então, a minha ideia era entender o que estava sendo consumido em termos alimentares na Costa do Ouro, como que isso estava sendo consumido e a influência que as trocas com portugueses que estavam ali e depois holandeses e depois ingleses também, que chegaram ali naquela região, teve de influência na construção das práticas alimentares ao longo do tempo desses povos. Então, o tema foi, na verdade, como está aí, as práticas alimentares da Costa do Ouro, no contexto da diáspora. As principais fontes que eu usei foram de 2 viajantes, que foi o Duarte Pacheco Pereira e o Olaf Deiper, sobre as questões metodológicas da pesquisa que eu fiz aqui na gastronomia, né? O objetivo era tentar entender essas trocas a partir de uma análise crítica das fontes desses 2 viajantes, o que em si já era um desafio diante do fato de que eu estava querendo estudar a história africana a partir de relatos de europeus durante os séculos XIX, né, que um relato que é o do Duarte Pacheco Pereira era de 1892 e do Olaf Deiper, no século XVII. E, além disso, também analisar as práticas que envolviam a alimentação na Costa do Ouro no contexto da diáspora, pensando nessas questões que eu acabei de colocar, de como que essas práticas acabaram se influenciando, né, ao longo do tempo. E, para pensar isso, na verdade, hoje, o recorte que eu fiz dessa pesquisa, relacionando com a pesquisa que estou fazendo no mestrado, era pensar o conceito de gastronomia. E não foi combinado, eu juro. Era pensar o conceito de gastronomia considerando os possíveis aportes teórico-metodológicos que a gente poderia usar em pesquisas sobre as práticas culinárias na África. Porque um dos questionamentos que eu recebi na banca de TCC foi: você está falando sobre gastronomia africana, e ora, existe uma gastronomia africana? E aí eu deixo a questão assim, para o debate, porque eu, é claro, vou me colocar sobre isso ao longo da minha apresentação, né? Mas o objetivo é isso, é tentar trazer um pouco do que eu pensei que poderiam ser aportes metodológicos, teórico-metodológicos interessantes para se estudar sobre a culinária africana, né, e as práticas culinárias, e até entender se existe ou não uma gastronomia africana. E aí, para isso, eu vou me reportar ao conceito de gastronomia, né, que um dos teóricos mais famosos, e aí eu vou fazer até vou fazer uma colocação que eu não tenho como explorar todas as possibilidades do conceito de gastronomia, existem várias, e a todo tempo existem novas abordagens, mas eu vou trazer aqui algumas e dialogar com elas diante daquilo que me parece importante para uma pesquisa nesse sentido, né? Uma das mais conhecidas, dos conceitos mais conhecidos, é o do Brillat Savarin, que era um jurista, foi um magistrado e um político na França do final do século XVIII, início do século XIX. Ele era um burguês e isso é super importante para a gente entender a maneira como ele estava olhando para a gastronomia e aquilo que ele estava preocupado em escrever na fisiologia do gosto, né, que é uma das principais obras dele, que é a principal e talvez a única obra dele sobre esse assunto. A ideia do Savarin na obra é pensar a gastronomia como ciência, né, num sentido bem amplo e multirreferencial e que dialoga com várias áreas do saber, colocando que a gastronomia, né, citando ele, é um conhecimento fundamentado de tudo que se refere ao homem na medida em que ele se alimenta. Então, desde o comércio até a química, até todo tipo de coisa que envolve a alimentação humana, segundo Savarin, seria parte do que a gente entende por gastronomia. E, além disso, ele vai falar, inclusive, da gastronomia, em alguns momentos do livro, do ponto de vista da sociabilidade e da importância que ela tem. E aí eu quero destacar uma parte do livro que me parece bastante importante, porque eu vou falar aqui, que é o fato de que, num momento em que ele define gastronomia, ele fala sobre a importância da gastronomia no contexto de debates políticos. E ele fala que é importante que em vários tipos de sociedade é importante debater questões políticas com
o bucho cheio, assim, com as pessoas bem alimentadas, para que se evite conflitos diante da falta de alimento. E ele vai dizer que, inclusive, selvagens fazem uso desse tipo de artimanha, talvez, não sei se essa é a melhor palavra, mas desse tipo de recurso, né, social, para poder debater política. E aí vale a gente pensar o contexto histórico em que ele está escrevendo e as preocupações que ele tem, né? Porque ele é um cara que é da alta burguesia, que está escrevendo para a alta burguesia, em um contexto em que a Europa está se projetando, né, como já vinha há muitos séculos, sobre outros continentes, como a própria África e a própria Ásia. Então, a ideia do conceito de gastronomia que o Savarin traz é necessariamente um conceito de gastronomia preocupado em atender a elite, a boa mesa a qual ele se refere é a boa mesa europeia, e não a mesa ou a ausência de uma mesa em outras culturas, né? Então, e isso é super importante para a gente entender o contexto, não só o contexto que ele está escrevendo, mas o que ele está pensando enquanto gastronomia na medida em que ele usa esse termo, né? É uma gastronomia francesa. As referências que ele traz de gastronomia em si são todas pautadas nas práticas francesas. Mas aí, passando agora para Janine Colasso, ela vai colocar outras questões para o conceito de gastronomia, né? E aí ela vai dizer que, inclusive, é difícil a gente distinguir gastronomia de cozinha, estabelecendo uma linha muito tênue entre esses dois conceitos. E ela vai dizer que, na verdade, a gastronomia ela se preocupa, né, com a construção das diferenças e das identidades, no sentido de que algumas práticas culinárias te aproximam aproximam as pessoas de um mesmo grupo social e as afastam de outros. Ao mesmo tempo, essas práticas culinárias elas também vão poder aparecer como mecanismo de distinção social, né? E vão operar na construção de imaginários culinários, no sentido de que são produzidos discursos sobre as práticas culinárias em si, né? Alguma prática culinária necessariamente colocada como superior a outra e até imaginada, se a gente for pensar do ponto de vista cultural, né, como superior a outra, diante dos discursos, de todo um repertório que é formado dentro das práticas gastronômicas, né? E aí um outro autor bastante famoso é o Máximo Montanari, eu esqueci de colocar o ano aqui, mas tudo bem. É o Máximo Montanari que está trabalhando com a gastronomia numa outra perspectiva, que é uma perspectiva histórica, preocupada em olhar para a maneira como esse conceito apareceu, passou a ser um conceito importante e de distinção social no século XIX, e para afastar alguns conceitos que ele considera importantes, né? Entre eles, a noção de dietética, que faz com que a gastronomia ocupe um lugar importante enquanto um discurso preocupado com a alimentação voltada para o prazer. Isso aparece com a ascensão da alta burguesia no final da Revolução Francesa, né? Se fortalece, aliás, não aparece, mas se fortalece no final da Revolução Francesa. E as ideias de civilidade e barbárie. E aí, ao longo do História da Alimentação, ele vai construir ele e outras pessoas que participam do livro, obviamente, né, vão construir uma relação de gastronomia como uma ciência integrante, ou talvez nem ciência, né, porque no livro, numa das partes, aparece a gastronomia como uma pseudociência, como uma parte do processo de humanização, ou seja, o ser humano se distingue dos animais na medida em que se alimenta, também pautado nas ideias de prazer, né? E aí existem algumas questões que a gente pode inferir sobre isso, né? Ah, meu Deus. Okay. Algumas questões que a gente pode inferir sobre isso. Primeiro, para quem esses teóricos estão olhando, né? Eles estão olhando para uma Europa pautada em ideais que são da modernidade, né? Que são ideais da colonialidade, pautada, por exemplo, nas lógicas dicotômicas que a gente chama da colonialidade. Pode? Tá bom. Pautada nas questões que são colocadas para a colonialidade, né? Entre elas, a relação dicotômica, né? De oposição que existe entre prazer e trabalho, ou seja, a classe trabalhadora talvez não seja, dentro desse contexto que o Savarin está falando, produtora de uma gastronomia, ela seria produtora
de práticas alimentares no geral, mas não de uma gastronomia, porque ela não se volta para o prazer, segundo a perspectiva do Savarin, claro. E preocupada também, se a gente for pensar, né, no caso do Montanari, numa ideia de hominização do ser humano afastado dos animais, a partir da construção de uma ideia de civilidade que opõe a pessoa que está dentro da civilização ao chamado selvagem, né? E aí eu trouxe algumas questões, na verdade, para pensar as possibilidades que a gente tem de entender a gastronomia enquanto esse conjunto de práticas culinárias, mas enquanto uma ciência preocupada em superar essas questões que foram colocadas pela colonialidade, né? Enfim, e eu vou falar algumas delas agora, pensando não numa definição pronta, mas naquilo que eu coloco na minha pesquisa como alguns caminhos teóricos que podem ajudar a gente a refletir o tipo de gastronomia, de ciência gastronômica que a gente pretende construir, né? A primeira, se a gente for pensar, né, o que a gente chama de gastronomias africanas, e aí o uso do plural não é por acaso, né, para a gente pensar que a própria ideia de África, e eu trago essa referência ao longo da exposição, ela é criada pelo europeu. A África não se entendia como África antes da chegada do europeu, e isso é um marco muito histórico, social, muito importante, porque todos os conhecimentos que foram produzidos sobre a África, que inicialmente a Europa tem acesso, foram produzidos pelos europeus. Todas as noções de eu e outro, de civilizado e selvagem, foram construídas pelos europeus para pensar povos que eles encararam como inferiores a eles dentro dos padrões que existiam na modernidade. E aí, então, a primeira questão é pensar a gastronomia localizada no tempo e no espaço e a construção de uma ciência que precisa necessariamente estar preocupada, né, com o perigo de uma história única, como aponta a Chimamanda. Algumas referências que eu vou trazer, inclusive, não são da gastronomia, mas que eu acho importante, se a gente for olhar para a África, pensar nessas questões, né? A noção que a gente tem de gastronomia é muito pautada na influência francesa, e isso incute na ciência o perigo da gente estar contando uma única história, como se existisse um único repertório culinário possível, né? E outros autores também falam sobre isso. A Lawrence Christiane Alves é uma delas, a Karina Ramos, entre outras, né, que tratam sobre esse assunto. A outra questão é a do recorte de gênero, né? Pensando no papel das mulheres, e aí, para isso, a gente precisa, inclusive, de um exercício para entender que a noção de mulher, e isso é uma noção construída, se a gente for pensar na modernidade, né, pautada numa visão de mundo patriarcal, ela não é a mesma em sociedades africanas. Inclusive, olhando para os povos Akan, essa noção de mulher ela é muito mais autônoma, ela tem uma movimentação social muito maior, uma autonomia muito maior do que se a gente for olhar para as sociedades da mesma época europeias, né? E aí, para isso, eu me reporto a Judith Carney e ao Platteveld, que a Carney ela vai trazer o papel da mulher na produção de alimentos olhando para o arroz. Pensando que não só para o arroz, para outras práticas culinárias, mas no texto dela que eu uso como referência, né? Ela está tratando do arroz, mas que, por exemplo, a tarefa de pilar o alimento, de cuidar do alimento, é uma tarefa necessariamente feminina. A tarefa de cuidar da agricultura em algumas sociedades africanas é uma tarefa feminina, e que isso tem muito pouco sentido se a gente olha para os padrões europeus de produção de alimento numa mesma época, no século XVII, XVIII, XIX. A outra questão também é de pensar o papel da mulher do ponto de vista cultural, e aí eu vou me reportar a esse outro autor, que é o Platteveld, que ele coloca, ele tem um livro em que ele mostra sobre o papel da abereua. A abereua, ela é, nas culturas Akan, a anciã, a mulher mais velha, e ela é responsável pela salvaguarda da cultura dentro do povo em que ela está. Além disso, ela é responsável também pela salvaguarda de saberes alimentares. Numa das histórias que aparece no livro, né, que faz parte da história oral, que explica o
porquê do deus Akan, que é o Nicopon, ele ter subido aos céus depois de um tempo, né, coloca a Bereua como... a história é a seguinte, né, para não me embolar. O Oniacopon era um deus Akan, é um deus Akan, né, como se fosse, e até hoje existem discussões se de fato ele era um deus ou uma deusa, porque as fontes elas apontam para um deus, porque também eram fontes escritas por europeus, né. Ele estava do lado da Bereu, e a Bereu estava lá fazendo o fufo, que é uma comida que existe até hoje entre povos africanos, né, o fufu, ou tem outros nomes também, né, que é uma massa feita à base de mandioca ou milho ou inhame. E aí, quando ela estava mexendo o tacho, o Oniacopon, que era o deus, estava do lado dela e estava, ao que parece, pela história, perturbando ela. Ela foi lá e deu uma colherada, deu com a colher de pau nele, né? E aí ele perguntou para ela por que ele estava tratando ela tão mal, e ele falou que por causa disso ele ia subir aos céus e não ia mais descer. E uma das questões que essa história coloca é o fato de que, dentro das culturas Akan, a mulher mais velha ela tem esse papel de salvaguarda, né? A Bereua ela aparece nessa história, em outras histórias, com esse papel de salvaguarda da cultura alimentar. A outra questão é a das mulheres do mercado, que nas fontes as mulheres aparecem com um papel importante, inclusive com certa autonomia, nos mercados, dentro do que a gente chama hoje em dia de Gana, e que na época era chamada pelos europeus de Costa do Ouro. A outra questão importante para a gente colocar para estudos sobre gastronomia africana são os limites do conceito de alteridade, ou seja, alteridade é uma palavra que a gente usa bastante para falar sobre gastronomia, né? Entendendo que, no geral, as práticas alimentares elas são um mecanismo de diferenciação social, mas o que está colocado, né? E aí o Mudimbe, que é um filósofo africano, e a Amina Mama, que é uma psicóloga africana, mas que debate a questão do feminismo na África, eles vão colocar o seguinte, que a noção de alteridade ela surge a partir da chegada dos europeus. A Amina Mama, inclusive, num trabalho que ela trata sobre a questão do gênero e poder na África, ela coloca que a questão da alteridade entre povos, não existe sequer uma palavra, ela diz, né? Dentro das línguas africanas que se conhece, com uma ideia similar à de alteridade. Então, se a gente vai falar sobre alteridade, essa é uma outra preocupação importante. Será que isso é de fato uma preocupação que existe sobre determinados povos africanos, ou será que isso é uma projeção nossa, ocidental, para pensar esses povos, né? O Mudimbe vai falar, inclusive, que essa questão da alteridade, no sentido de compreender um eu africano diferente do europeu, aparece a partir da década de 60. Então, historicamente, essa é uma questão marcada, né? Passando para o outro agora, a outra questão importante é das trocas alimentares e o mito, que eu estou chamando de mito das ausências, da salvação africana pelo contato com o europeu, né? Isso é uma coisa que aparece em muitos trabalhos, que é a ideia de que, na verdade, depois que os europeus chegaram na África, passou a ter mandioca e ninguém passava mais fome. Desculpa o jeito que eu estou falando, mas é porque eu li isso em muitos trabalhos, quando eu estava estudando sobre a Costa do Ouro. E não é uma questão real. De fato, a mandioca passa a integrar os sistemas alimentares, não só na Costa do Ouro, mas ela tem uma importância também, passa a ter uma importância também em Angola, na Costa do Marfim, em diversas outras regiões, mas isso em primeiro lugar, né, segundo um historiador que é o Erikian Bokolo, que ele vai discutir isso também, isso não vai resolver o problema da fome na África, e em segundo lugar, antes dos europeus chegarem, os africanos já comiam. Então, assim, as dinâmicas alimentares que existiam antes da chegada dos europeus já trabalhavam no sentido de resolver problemas relacionados à carestia. Então, a chegada dessas trocas alimentares, e isso é uma coisa que aparece também no trabalho do Mintz, né? Elas não resolvem problemas africanos relacionados à fome. O discurso da fome é um discurso ainda mais recente sobre a África, e que vai surgir depois da chegada dos europeus. A outra questão sobre as trocas alimentares é a gente pensar sobre esses hibridismos e
integração desses alimentos nesses sistemas alimentares, né, pensando na impossibilidade da gente falar, inclusive quando a gente fala sobre europeus, né, sobre culturas puras. O Canclini vai colocar sobre a necessidade da gente refletir sobre essas trocas alimentares, considerando que a gente não trocas alimentares, que eu não falo especificamente sobre isso, mas sobre as trocas culturais que acontecem na América Latina, que ele vai estar olhando para a América Latina, e a dificuldade da gente falar de culturas puras. Então, mesmo quando a gente estuda culturas africanas, existe uma... eu não posso falar desse jeito, tenho que pensar outro jeito de falar. Existe uma vontade acadêmica, muitas vezes, de mostrar o quanto aquela cultura é tradicional e pura, e, na verdade, isso desconsidera completamente as trocas que sempre existiram, inclusive dentro do próprio continente africano, através das redes de comércio que aconteciam antes, inclusive, da chegada dos europeus. Uma outra questão importante para a gente pensar o conceito de gastronomia voltado para a África é o discurso sobre a globalização. E o Homi Bhabha, que é indiano, ele vai colocar isso pensando o seguinte, que, na verdade, isso que a gente entende como discurso de globalização está muito mais preocupado, né, na reprodução de uma ideia de que o mundo está integrado do que preocupado em refletir sobre os reais problemas gerados por essa globalização, que são as desigualdades sociais. A marginalidade, a ideia de uma margem, de grupos sociais que são colocados à margem, ele surge a partir também da globalização. E essa globalização, ela inclui processos históricos que são de dominação. Então, quando a gente fala de um global, de um suposto global, o Homi Bhabha vai dizer que, na verdade, a gente está falando sobre a reprodução histórica de desigualdades e que, de fato, essas culturas, esse contato, né, entre as culturas, ele vai gerar hibridismos, mas não sem conformar dentro desses hibridismos desigualdades. E a outra questão é sobre a relação entre ciência e natureza, que, na verdade, olhando para os povos Akan, nesse período sobre o qual eu estudei, né, que é o período da diáspora, e até referências a períodos anteriores, a noção que a gente tem de alimento como algo que é um produto, ou até mesmo um insumo, que é uma palavra que a gente usa bastante, descolado de qualquer noção simbólica que esse alimento possa ter, dentro dos povos Akan, nesse período em que eu estudei, que eu percebi que, na verdade, não havia uma separação total entre o alimento num sentido simbólico e o alimento num sentido voltado para a religião. A religião ela integrava as diversas áreas da vida em sociedade, e a noção de que o homem, na verdade, se coloca, né, que é uma noção da modernidade, acima da natureza, isso é uma coisa que não aparecia, por exemplo, nas histórias e nos relatos de viagem. Aparecia muito mais o homem como um ser relacional e que entendia a natureza como um par e não como algo a ser dominado, né? E a última parte é a necessidade de positivação das identidades, que está colocado em alguns textos importantes, mas que eu queria trazer a ideia da necessidade de reconstrução da ideia de outridade, né? Que existe um outro africano presente em muitos trabalhos que precisa ser reconstruído no sentido da gente pensar que africanos são sujeitos históricos, e no sentido de a gente pensar que africanos por muito tempo não se viram como africanos, e que as ideias que a gente tem sobre diversas práticas alimentares na África, né, que constituem sistemas alimentares e práticas, eu me arrisco a dizer, gastronômicas, isso está diretamente relacionado à maneira como esses povos produzem dinâmicas sociais de alimentação. E a reconstrução dessa outridade, né, pautada nas ideias da Grada Quilomba, principalmente, do Fanon, é de pensar que esse outro, ele é um outro que foi construído, esse outro africano, que é um comensal e que é um produtor de alimentos e de cultura, ele foi construído a partir de uma lógica europeia. Então, qualquer estudo que se preocupe em estudar sobre a gastronomia africana precisa considerar isso. Eu termino falando sobre a necessidade da gente reposicionar esses sujeitos históricos
históricos, né, pensando no que a Lélia Gonzalez fala, sobre como a gente entende o negro, sobre a necessidade da gente olhar para esses povos, não a partir de uma lógica dicotômica que está pensando o africano como exótico, que é uma palavra que a gente vê bastante em pesquisas, né, e usada até de maneira, às vezes, indiscriminada, como o selvagem e até os mecanismos que hoje em dia são muito mais refinados, né, na academia, de você construir uma ideia de selvageria sobre esses sujeitos. É isso, desculpa. Terminar uma apresentação dessa e pedir desculpa? Nada, é o contrário, a gente que agradece. A gente pede desculpa, assim, nossa, foi muito bom. A Gabriela, ela faz um caminho, né, muito interessante. Pensei, né, vamos pensar juntos aqui. Ela propõe uma reflexão sobre o que é ciência, o que é gastronomia, né? Já está, inclusive, antecipando, será, pelo tempo, fazendo uma interface com o pensar a gastronomia, uma gastronomia africana. O que une, né, esses 3 pontos, a gente pode pensar, né? E aí eu acho que eu também queria fazer uma provocação para os alunos que estão aqui, os estudantes que estão nessa caminhada acadêmica, num espaço em que se pensa científico. O que é ciência? Eu acho que muita gente sai da universidade sem, de fato, ter uma compreensão do que é ciência. E por que, então, se pergunta se a gastronomia é ciência? Que lugar quer se ocupar, né, quando a gente diz que a gastronomia é ciência? Então, tem um conceito muito original, né, o primeiro, o conceito mais básico de ciência, que é você observar a natureza e buscar as invariabilidades da natureza, né? Esse conceito mais inicial de ciência, que vai dar numa ciência positivista, que vai dar numa ciência que categoriza a natureza, que lá no século XIX deu numa ciência racista, né? E que, de muito grosso modo, vai se associar, em geral, a uma visão mais das exatas, das biológicas, e que quando as humanidades elas chegam e elas se colocam nesse espaço acadêmico-científico, elas desafiam esse conceito, né? E porque, por exemplo, aí eu entro na questão da gastronomia, né? Para a área das linguagens, a gastronomia é, no fundo, um discurso, assim como o direito é um discurso. E aí vocês vão me perguntar assim, o que é discurso? Porque discurso, para mim, é o que os políticos estão fazendo agora, nesse monte de discurso. O discurso, gente, é, essencialmente, a maneira como alguém se coloca no tempo e no espaço. Quando a gente fala de discurso, a gente está falando de uma pessoa, de um tempo e de um espaço que se conta. Você vai falar, então é uma historinha que alguém conta. Não, eu estou me contando aqui. Estou me apresentando para vocês. Eu tenho uma aparência, no primeiro momento, que é discursiva, uma postura que é discursiva, porque ela denota quem eu sou, uma pessoa, né? Para quem eu estou dizendo, nesse caso aqui eu estou me colocando como um palestrante, no caso como mediador, então eu não estou me colocando como amigo de vocês no bar, eu estou me colocando como um professor, talvez, ou como um pesquisador, né? Então veja, a pessoa. Um tempo, vocês olham para mim e falam, bom, o Marcos é de um certo tempo na história, né? Eu não me visto de uma certa maneira, e de um espaço, a gente está no espaço acadêmico. Isso é um discurso, todo discurso carrega essas 3 categorias. E por que a gastronomia é um discurso? Que ela também não faz isso? A gente não fala de gastronomia regional, a gente está falando de gastronomia africana, né? E aí a gente, de fato, para voltar a dialogar com a questão da ciência, qual é a invariabilidade do discurso gastronômico? Qual o elemento, a figura que é invariável, que você pode dizer isso se não é exclusivo, é dominante nesse discurso? Eu vou dar o meu palpite, é o alimento. Mas a gente pode dizer, o alimento é o nome certo para dizer? Ou é a comida? E qual é a diferença? Ou não é nada disso? Inclusive, invariável, você estava fazendo, Gabriela,
quase que uma dicotomia aí entre um conceito europeu de gastronomia e um conceito africano, existe alguma coisa que você está falando de gastronomia, tem uma coisa em comum. O que há de... E aí, para desafiar também a própria questão de outridade, alteridade, qual é o elemento comum que une e o que separa, né? Então, só para fechar um pouco também, passar, devolver um pouco para... E também quem quiser fazer perguntas, eu acho que tem um espaço para perguntas, né? É depois no final. Mas só que vocês pensem o que significa, no final das contas, pensar a gastronomia como ciência. Que lugar quer se ocupar quando a gente pensa que é uma ciência? A gente quer dizer que tipo de verdade que é construída a partir desse lugar também, né? E se isso é compatível com uma prática culinária, né, que está colocando o que isso integra, se a gastronomia, inclusive, é muito mais ampla do que a cozinha ou não, né? Isso são questões aí para uma trajetória, tá bem? Então, eu vou passar agora para o Rômulo. Deixa eu só te apresentar, Rômulo. Se a internet permitir, eu te apresento. Foi. O Rômulo é um artista visual natural de Recife, que utiliza o gênero de pinturas em natureza morta para agrupar elementos populares que fazem parte da vida cotidiana de quem vive na capital pernambucana, subvertendo, no processo, conceitos da pop art, exercitando uma aproximação afetiva a objetos e marcas próximas do público. Então, obrigado pela sua participação, Rômulo. Muito obrigado, boa tarde. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui. E o que eu vou apresentar hoje é o comecinho do meu TCC, na verdade. Eu estou finalizando o curso de Artes Visuais, licenciatura em Artes Visuais, na UFPE, e o que tem para hoje é o título provisório ainda, porque eu não sei se vai mudar ao longo da finalização do TCC, que eu falo um pouco sobre o meu processo criativo durante o curso, que eu comecei a fazer as pinturas logo no início do curso da formação, e aí comecei a pesquisar mais e me aprofundar ainda mais nesse tipo de pintura, e aí eu finalizo o curso com um apanhado, assim, de tudo que eu fiz durante esse processo. E aí, basicamente fala sobre arte, consumo e memória afetiva. A primeira pintura que eu fiz está no próximo slide, que foi essa aqui do biscoito treloso. O biscoito treloso é um biscoito muito popular no Nordeste. Eu não sei se a gente consegue encontrar facilmente ele por aqui, mas esse biscoito ele está assim circulando em toda a região de lá. E para mim ele tem uma relação muito forte assim com minhas memórias afetivas, principalmente na infância, quando eu levava o biscoito também para o lanche da escola, enfim. Mas eu gosto de pensar que, na verdade, quando a gente começa na carreira artística, assim, quando a gente começa começar a se aventurar nesses processos criativos, a gente costuma procurar referências na internet, assim, a gente costuma procurar imagens na internet para poder, enfim, se inspirar e reproduzir até muitas vezes, reproduzir o que está na internet. E aí, essa pintura eu fiz durante a disciplina de Pintura 2, no curso, que a professora pediu que a gente fizesse uma série de pinturas que se ligassem conceitualmente, e aí, no começo, eu comecei a fazer essa pesquisa na internet. Abri o Pinterest lá e aí comecei a pesquisar imagens, mas aí eu lembrei que tinha metade de um biscoito na minha bolsa, que eu tinha comido no ônibus, e aí estava guardado. E eu falei, por que não pintar isso? Aí tirei da bolsa o biscoito, fiz uma montagem assim na mesa, e aí comecei a fazer, observar o biscoito, né, para exercitar também a parte da observação e da técnica também, que é muito importante. E aí, se a gente pensar que as pinturas de natureza morta, as clássicas, né, elas serviam muito para isso, assim, para poder fazer os estudos técnicos, assim, de observação. E aí é muito interessante pensar também, eu gosto de pensar que a arte, ela faz esse convite para a gente viajar no nosso subconsciente e também no nas nossas subjetividades, assim, nas nossas experiências. Então, quando eu retrato esse biscoito treloso, assim, numa obra de arte, eu acho que as pessoas começam a pensar, assim, o que é que gera uma identificação ali. E isso pode ser positivo e negativo algumas vezes. E aí, no próximo slide, eu trouxe um comentário de uma pessoa que fez lá no post no Facebook, que ela diz que já foi o almoço dela em Recife muitas vezes, assim. O biscoito substituía uma refeição completa, que seria o almoço, e aí em uma fase muito ruim da vida dela, que ela lembra de uma fase ruim da vida dela quando
o biscoito treloso talvez fosse a única opção de uma refeição para ela. Quando, para mim, essa pintura me traz uma memória, assim, muito boa da minha infância, para outra pessoa pode trazer uma memória muito ruim. E aí, tem uma frase aqui, no próximo slide, tem uma frase de Vanilde, que é psicanalista, e aí ela diz que quando trazemos à tona nossas memórias afetivas, a gente está elaborando e compreendendo experiências carregadas de afeto do nosso passado e que se depositaram no fundo da alma, e sendo dolorosas ou não, fazem parte da edificação do nosso ser. Então é interessante pensar nisso, que quando a gente quando a gente viaja nas memórias afetivas, elas podem ser positivas ou não, mas elas fazem parte dessa nossa identidade, do conjunto social que a gente vive. Enfim, aí tem outra pintura também no próximo slide, que é essa daqui da carne de lata, que foi a composição mais elaborada que eu fiz. Essa pintura, ela supõe um prato de macarrão com carne de lata e molho, que para mim, eu gosto muito, eu adoro esse prato, mas que muitas vezes ele substitui assim, a carne, porque o ultraprocessado, a carne de lata, ela substitui, assim, final do mês, quando as coisas estão mais difíceis, ou quando financeiramente a minha família não tinha dinheiro para comprar carne, minha mãe sempre trazia a carne de lata e conseguia fazer uma refeição, assim, com esse prato. Então eu lembro muito disso. E aí eu trouxe também no outro slide comentários que o primeiro, eu acho que a pessoa lembrou exatamente a mesma coisa que eu, assim, ela teve essa memória afetiva. Ela diz que manhinha tornava a experiência das vacas magras a maior e melhor do mundo. Ela era uma fada e sabia como lidar com as crianças. Eu acho que esse seguidor aí ele lembrou também que a mãe cozinhava esse prato para ele quando estava em momentos difíceis, né? E a outra pessoa lembrou de uma coisa muito específica, que ele acha que foi o almoço que a mulher do pai dele fez antes dela ir para São Paulo, lá em 2005. Essa pintura trouxe uma memória afetiva lá de 2005 para ele. Se ele não estiver enganado, aqui ele colocou. E aí tem a outra pintura, que é bolacha com doce, que eu adoro, com doce de goiaba. E aí essa pintura eu fiz pensando nas tardes, assim, que quando eu chegava da escola, no ensino médio, depois do almoço, tinha o período de descanso, e aí no lanche eu adorava comer bolacha com doce. E aí, o curioso que eu achei disso, que muitos seguidores, assim, comentaram que lembraram dos avós. E aí tem os comentários Foram 3 que eu escolhi aqui, mas aí tem diversos comentários que pessoas lembraram dos avós. Essa aqui colocou que parece que tá vendo o avô lanchando na mesa. A outra disse que essa aqui lembra a casa da avó. Toda vez que ia na casa dela, ela me dava bolacha creme crack com goiabada. E aí a outra disse que na minha infância, com meu avô falecido, está retratada nesse quadro. Que incrível sentimento que tive ao ver essa obra. E interessante pensar, né, que muita gente pode pensar nos avós assim ao ver essa sugestão de prato de bolacha com doce. Porque geralmente nas composições de natureza morta, os artistas costumam mais pensar na composição e no estudo técnico, assim. Os elementos não têm muita importância, mas eu gosto de trazer na minha pintura que os elementos se conversem, assim, surgir um prato ou alguma outra coisa. E aí tem a outra pintura aqui, que é lanches, que esse aqui eu lembro, assim, dos passeios da escola que tinha, da infância, e essa toalhinha que tinha que ter, assim. Então, essa pintura... Essa pintura para mim tem cheiro, assim, cheiro de escola, cheiro de... que eu acho que é o perfume da minha professora do ensino fundamental, assim, que toda vez que eu vejo essa pintura, eu fiz pensando nisso. E essa pintura para mim tem, assim, tem um cheiro muito específico, que é o capo, e aí essa toalhinha também que tem que colocar lá para poder fazer o lanche, né? E aí eu trouxe aqui 2 comentários também que a gente pode perceber que pode ter... pessoas podem ter experiências diferentes, assim, ao ver a pintura ou ver uma coisa representada. Essa aqui colocou que levava isso todo dia para a escola. Todo dia ela conseguia levar isso para a escola. E aqui outra pessoa disse que amava esse lanche em específico, mas que quando era mais novo, a família não tinha dinheiro para ficar gastando com essas coisas. E aí talvez ela tenha pensado em coisas assim. Não se sentiu parte, né? Porque assim, quando você vê todos os coleguinhas levando aquele lanchinho assim para a escola e você não consegue trazer também, eu acho que isso pode trazer memórias ruins.
E aí o que eu coloquei aqui foi uma parte de uma pesquisa de Gisela Castro, uma pesquisa em comunicação e consumo nas dinâmicas do mundo globalizado. E aí ela fala aqui que o consumo deve ser entendido como resultado de um conjunto de práticas sociais e culturais fortemente relacionados à subjetividade dos atores e ao grupo social a qual pertence. E aí, imersos nessa cultura do consumo, nós criamos identificações, construímos identidades, reconhecemos nossos pares e somos reconhecidos socialmente. E quando consumimos, não estamos apenas admirando, adquirindo ou utilizando um determinado produto ou serviço. Nós estamos comunicando algo e criando relações com tudo e todos à nossa volta. Então, assim, o que a gente come, a gente está comunicando nossa identidade, o que a gente veste, os lugares que a gente vai. Então, tudo isso comunica a nossa identidade, inclusive o que a gente consome. E aqui eu coloquei outra pintura, que é de um lanche, mas esse aqui é muito específico lá de Pernambuco, porque esses dois aí circulavam muito lá, mas aí já saíram de circulação, que é a Guaraná Frevo, essa pitulinha assim, que a gente chama lá, e o biscoito Gufes. Eu levava também de lanche da escola, mas aí é muito específico. E aí na outra pintura, que é de praia, eu percebi uma diferença assim no tipo de consumo culinário que a gente tem nas praias. Assim, lá no Nordeste, a gente costuma consumir muita coisa pesada e quente, assim, tipo caldinho, caranguejo. E aqui, quando eu fui na praia ontem, eu vi que tem chamate, né, que é bem geladinho. Tem os biscoito Globo também, que eu comi e adorei. Mas lá no Nordeste, a gente toma muito caldinho, assim, de camarão, de feijão, come caranguejo. Então, como esse tipo de consumo em determinado lugar gera essa identificação, né? E a gente consegue se identificar com uma sociedade, consegue se identificar enquanto parte daquele lugar ali. E aí, agora, na outra, eu tenho uma pergunta para vocês, na verdade, um desafio, assim, de se for escolher somente um prato brasileiro, assim, qual seria o prato mais brasileiro de todos? Por favor, para vocês. Farofa? Farofa, que mais? Arroz e feijão. Então, na verdade, eu trouxe aqui porque lá nos anos 20, quando a gente estava nesse anseio de descobrir uma identidade brasileira, assim, alguns escritores e filósofos também escreveram sobre a gastronomia. E aí, para Gilberto Freire, o prato mais brasileiro de todos, ele vou ler aqui, que ele escreve no artigo no Diário de Pernambuco, ele coloca aqui que nada mais inglês que o pudim de ameixas, nada mais português que a bacalhoada e nada mais brasileiro que o pirão. Divino pirão. Nunca no Brasil se pintou um quadro, nem se escreveu um poema, nem se plasmou uma estátua, nem se compôs uma sinfonia que igualasse em sugestão de beleza a um prato de pirão. Ele diz que o pirão, para ele considera o pirão um prato mais brasileiro de todos porque junta o caldo português, o modo de fazer dos povos africanos, que é mexendo até engrossar, e a farinha dos povos indígenas. E aí, por isso que, para ele, o pirão é o prato mais brasileiro de todos. E aí, eu pintei um prato de pirão, tá no próximo slide. Mas eu confesso a vocês que não foi pensando nisso que ele escreveu, porque eu pintei, antes de descobrir, eu pintei essa composição pensando no prato que a minha mãe fazia de pirão, que era, assim, incrível. Ela cozinhava muito bem e esse prato era o meu preferido dela. Ela fazia na textura que eu gostava e ela fazia essa carne também. Acho que ela colocava calabresa junto no cozido e aí ficava muito gostoso. E aí eu fiz pensando nela. E aí tem outras pinturas aqui que eu vou apresentar a vocês. A outra é a cuscuz, que eu fiz pensando na sugestão de um prato de cuscuz com ovo. E aí tem a margarina, que a gente frita o ovo, tem o cuscuz, que esse aqui circula bastante lá também. E outra pintura, que essa daqui para mim tem a cara do Rio, que é o churrasco. E aí tem a cervejinha, caixinha de som ali que toca. Tem o queijo coalho, que eu vi também vendendo na praia, o queijo com mel, melá, não sei, que vende. E a asinha, o xoxichão ali. E o fundo é uma piscininha de plástico que eu tinha. Que esse fundo, assim, é da piscina de plástico que eu tinha. A próxima pintura, eu me lembro muito dos períodos juninos lá no Nordeste, que é o manguzá, que é a minha comida favorita, assim, de milho.
E aí, uma preocupação minha, inclusive, é que eu não sei fazer comida de milho, não sei fazer comida regional nesse sentido, assim, de milho. E que é uma coisa que precisa ser passada, né? Eu acho que só os nossos avós sabem fazer. E aí, minha avó, ela deixou de fazer há muito tempo, mas minha tia sempre traz, assim, pra gente pratos e mais pratos, assim. E a gente tem o costume também de compartilhar. E aí, quando faz, por exemplo, o munguzá, minha tia faz vários pratos e sai dando a vizinhança, assim, e vai levando em casa da família. Isso é muito massa. E aí, na próxima pintura, essa daqui é bem específica de um aniversário que eu tive, eu acho que foi meu aniversário de 5 ou 6 anos, que foi do tema do Bob Esponja. E aí tinha esse bolo, que na verdade não é o bolo que foi do meu aniversário, porque no bolo do meu aniversário eu lembro que manhã queria retratar a água de alguma forma no bolo. E aí ela colocou a vela em cima e cavou o bolo assim, fez um buraco e jogou leite condensado. Só que o bolo sugou todo o leite condensado e o bolo ficou com um buraco imenso, assim, que me deixou muito triste na época. Mas aí tem também a torre de beijinho de coco, com esses papeizinhos assim, que eu adoro, e ficava muito triste quando vinha confeito nesses papeizinhos assim, não era beijinho. E a sacolinha também que distribuíam para as crianças. E é interessante pensar também que somente aqui no Brasil a gente tem o costume de dar o primeiro pedaço de bolo no aniversário. Então isso é culturalmente nosso, assim, e eu acho isso muito massa, assim, dedicar o primeiro pedaço de bolo a alguém especial. Essa última pintura aqui, para finalizar, é a pintura do pratinho de festa, que eu lembro muito, assim, de momentos que antecedem a festa, assim, que é eu junto com a minha mãe, minha prima, minhas tias, cozinhando e fazendo o salgadinho de festa, com a margarina e o trigo, eu comendo assim um negócio cru antes de botar no forno. E eu acho que esse gesto de cozinhar junto é uma coisa assim que demonstra muito amor e afeto, né? Então, essa pintura para mim tem uma memória afetiva assim imensa. A gente fazendo o brigadeiro também, então eu ajudava ela quando era criança a fazer essas comidas e a cozinhar. E é isso. Essa foi a última pintura que eu trouxe para finalizar. Muito obrigado, Rômulo. Realmente, sim, uma apresentação muito especial e que eu acho que ilustra a discussão que a Gabriela trouxe sobre o conceito de gastronomia. Porque imaginem, né, que a gente tem uma mesa em que a gente tem uma apresentação mais ortodoxa do ponto de vista científico, acadêmico, e depois uma apresentação que vai partir das artes, né, e que sempre existe uma tensão, né, pode haver uma tensão entre uma concepção mais tradicional de ciência e da academia, então isso diz muito sobre o que é a gastronomia. A gente estava buscando aqui o elemento que define a gastronomia. Uma pintura é gastronomia, né? Uma obra de arte, uma arte visual é gastronomia nesse sentido, né? E a gente não come, né? Então veja que como que é rico e que traz para a gente também muito curioso no trabalho do Rômulo a questão do tempo, que a gente estava falando também, que a gente dialogou aqui no início, que é muito curioso que a partir de uma obra visual, né, uma pintura, as pessoas rapidamente identifiquem um passado. Não está dito assim, isso aqui é o passado, mas há a comunicação desse tempo, de um outro tempo e de um outro espaço também. E aí também é curioso perceber, né? Tem referências, tem figuras que são muito mais específicas e que por isso vão dialogar com um público muito menor, porque é um público que vive, são aqueles produtos que são muito especificamente de uma localidade e outros que vão ter um espaço e um tempo um pouco mais alargado, né? E só para fechar um comentário sobre a sua apresentação, quando a gente fala de discurso, a gente fala de ideologia também. Sempre existe uma ideologia por trás do discurso. O discurso ele surge a partir da ideologia. E você trouxe Gilberto Freire. O que Gilberto Freire... E a pergunta é muito boa, né, gente? Qual é o alimento que define o que é o brasileiro? Ou algo desse tipo, né? E aí a gente pode pensar o brasileiro ao longo do tempo. E o brasileiro num país continental. O pirão como algo mais ligado ao litoral, ou, enfim, mais ligado aos rios, enfim. Mas aí onde eu quero chegar é por que
que Paulo Freire, ótimo, né? Gilberto Freire, ele escolhe o pirão, ou seja, o discurso dele é sobre o pirão. Qual é a ideologia que tem por trás? Qual foi a ideologia que ele manifestou muito fortemente? A ideologia da democracia racial. E o Pirão, ele carrega essa ideologia muito forte. Ele vai dizer, olha como que essas três raças convivem, né, harmonicamente num prato. Será? Então, é só para vocês verem como que a relação ideologia e discurso, ela se manifesta também na gastronomia, né? Se manifesta nos objetos que vocês vão estudar, vão se debruçar. E muito bem colocado. Então, vamos seguir aqui. Joseval, você ouve a gente? Ouço sim, boa tarde. Deixa eu só te apresentar aqui. A gente te ouve, sim. Então, o Joseval, ele é soteropolitano, formado pelo curso de cozinha do SENAC, em Salvador, entre os anos de 1993 e 1994, com habilitação na gastronomia regional baiana e internacional. Trabalhou em diversos restaurantes na cidade de Salvador como cozinheiro, chefe de cozinha e consultor gastronômico. É graduado em ciências contábeis, mas é na culinária que se identifica e mais atua. Joseval, obrigado. Fica à vontade. Olá, boa tarde a todas, todos e todes, né? Primeiramente, eu gostaria de expressar meu orgulho de ter sido convidado para um importante evento, um evento que fala sobre culinária, né? E, consequentemente, eu acredito que também devemos falar de fome. E eu agradeço aos organizadores, né? Que promoveram esses encontros, essas mesas, a UFRJ, a Isabela, a Miriam Melchior, você, Marcos, né, mediador, aos outros participantes da mesa, né, ao Rômulo, a Renata e a Gabriela, e ao Ian também, que está dando suporte. Tivemos um probleminha aqui, né, por isso que eu entrei com um certo atraso, mas enfim, resolvemos tudo. E, mais uma vez, agradecer. Eu confesso que eu fiquei muito curioso, né, porque primeiro eu tinha um tema que era sobre culinária popular, gastronomia popular, e o convite até convidava, né, a gente falar, inclusive, dessa comida mesmo, mas de rua, e aí eu tinha, né, material bastante assim para falar, porque aqui na Bahia a gente tem muito isso, porque é uma culinária de sobrevivência, né, essa culinária popular e principalmente culinária de rua. Mas aí depois eu vi que a mesa que eu ia participar é sobre a cozinha de exceção, né, na gastronomia. E eu acho que é um tema, pelo menos para mim, que eu não faço uma pesquisa acadêmica, né, eu faço mais a pesquisa mesmo pessoal, de convívio, né, de história da minha família, das minhas ancestrais, do meu povo de Axé. Eu sou do Candomblé e nada mais importante dentro de uma religião como a minha do que a cozinha, do que a culinária, né? Porque através da culinária a gente alimenta todos ali presentes, mas depois de alimentar o sagrado, né? Depois de alimentar o nosso espiritual. E essas comidas, e essa forma também de alimentar é uma forma de resistência, né, de reinvenção, de matar a fome mesmo de populações em volta de um terreiro de candomblé. E dali também saíram muitas vendedoras e vendedores de produtos de rua, produtos populares, né, principalmente com o acarajé, é o grande exemplo disso, que é tombado, inclusive, e que vem sofrendo agressões, né, sempre por religiões sem ser de religiões de matriz africana, religiões evangélicas, vamos dar nomes aos bois, que não entendo assim como todas as religiões, ou todas as igrejas, ou todos os evangélicos, mas assim, é a partir daí que a gente sofre esses ataques. Então, eu também sempre aproveito para tocar nesse assunto, porque sempre é importante essas mesas a gente fazer denúncias.
Então, isso eu vi que tinha muito a ver com a minha história, com a minha vida, né, com a história da minha família e de grande parte da população brasileira, em especial nordestina e baiana. E aí, eu, no meio assim do que eu pensei em falar, né, eu escolhi, eu tenho um canal no YouTube, eu acho que algumas pessoas já devem ter visto o link, mas qualquer coisa eu passo aqui. E eu tenho uma receita que ela fala que ela representa muito esse tema, né, de comida de exceção, né, pela descrição de vocês, né, pela descrição do projeto que abordava essa comida que era uma comida que não era do dia a dia, né, mas que era uma comida de momentos específicos, de momentos especiais, encontros de famílias. E eu encontrei o feijão de leite. E é isso que eu vou apresentar somente em imagens. Infelizmente, eu não fiz um slide, né, com outras coisas, além de algumas imagens desse meu vídeo. Mas, assim, antes disso, eu gostaria de tentar falar aqui algumas coisas. Eu até fiz umas... Me permitam ler algo, por favor. Sobre uma reflexão, né? Porque a gente falar a gastronomia, a culinária, ou qualquer ou práticas, né, alimentares, com o nome que for, sei lá, de acordo às culturas, elas são definidas muito pelas questões sociais, políticas e econômicas, né? Não podemos falar sobre isso no Brasil sem citar a situação que o país voltou a ser destaque no mapa da fome, sendo que desta vez de forma regressiva, negativa, em uma situação inaceitável, uma vez que somos um dos maiores produtores de alimentos, se não o maior do mundo, e temos uma grande parcela da população em estado de miséria e fome. Eu quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo nenhum discurso político nem partidário, entendeu? Mas, assim, a situação, a gente não pode deixar, a gente não pode estar falando de comida sem tocar nesse assunto, que é a fome, que assola o Brasil, o brasileiro, né? E quem tem empatia, né? Falarmos sobre comida de exceção na nossa cultura é falar também da criatividade, principalmente das populações negras e desassistidas que, não tendo privilégios econômicos, tiveram que inventar ou adaptar algumas receitas com que tinham à disposição e que, além de garantir a sua subsistência, traziam questões afetivas e ancestrais, como, por exemplo, foz, pirões, mingaus, né? E que se tornaram pratos ou receitas locais, compondo até o vasto e rico cardápio afro-indígena brasileiro, porque também temos que lembrar, temos que citar o que é da terra, o que foi encontrado aqui, e que também houve muitas tentativas de apagamento, né? Podemos pensar que comida de exceção na gastronomia popular vai além da questão afetiva, comemorativa, relacionada a calendários religiosos, etc., mas também pelo desvio de uma regra ou padrão alimentar, movido pela carência e exclusão econômica e social, já que se faz presente em milhares de lares brasileiros. Isso quando se tem um lar, né? Muitas pessoas e até famílias inteiras passam o dia todo pedindo comida ou só se alimentam quando algumas ONGs, grupos religiosos ou pessoas organizadas distribuem algum tipo de alimento, geralmente uma vez por dia, no máximo, e quase sempre só à noite. Ou seja, a sobrevivência através da alimentação é limitada. Nesse sentido, há uma denúncia explícita da negação dos direitos pautados pela Constituição. Falamos e defendemos tanto a democracia, sendo que quem a vive de fato tem, em se tratando de alimentação, pelo menos 3 refeições básicas por dia, o que não é a nossa realidade, né? Como povo pobre, né? Como a maioria do povo pobre brasileiro. E aí fica a questão quanto àquelas ditas, né, leis que controlam o estômago, que é o conceito de gastronomia, quando desmembra as palavras, né? Então, a gente tem o conceito de que gastronomias, elas falam sobre estômago e leis que controlam os estômagos, e as leis que o controlam. Então, aí fica a questão quanto a essas ditas leis, que definem o significado de gastronomia. E para quem não tem acesso, aí vem a minha questão, né? Ou, não sei, questão talvez geral. E para quem não tem acesso à comida, por mais básica que seja, como fica o controle do estômago e, consequentemente, de todo o organismo que compõe o corpo? A consequência da falta desse direito básico são trágicas.
primeiramente para a saúde e resistência física do próprio cidadão, além das criaturas que os mesmos podem passar a ser, que além de pessoas em situação de rua, como a maioria desses indivíduos, tem a vulnerabilidade às drogas e aos pequenos e grandes delitos, o que significa praticamente o fundo do poço, considerando que a assistência por vias públicas para essa fase é mais difícil ainda que resolver a fome. Então, é mais ou menos isso aí que eu pensei em compartilhar com vocês, em dividir, né, porque não é nada novo, eu sei, né, tudo isso é conhecimento, faz parte do conhecimento acredito eu, de todos aqui presentes, todos e todas presentes, mas eu acho que a gente tem que estar sempre tocando nessa tecla até que um dia não precise mais. E aí eu peço desculpas se eu me prolonguei, e queria falar sobre o feijão de leite, né? Se for possível, a gente mostrar aqui as imagens e eu falar um pouco sobre essa questão dessa comida de exceção. Por que que eu escolhi o feijão de leite? Eu posso tentar mostrar as imagens ou vocês teriam... Claro, claro. Tem tempo. É porque houve muita mudança de computador aqui, aí eu fiquei meio... Porque eu tive um problema de acesso aí à sala. Bom, vou tentar aqui. Consigo mostrar? A gente está vendo. Então, aí tem mais ou menos uma descrição, né, do que está no canal, e que fala um pouco que é uma receita secular da Bahia, feita de feijão de leite e coco, e leite de coco. É uma iguaria servida, né, aqui, principalmente com muquecas, né, com bacalhau, pode ser também cozido, assado, ensopado, ou a muqueca de outros peixes. É uma excelente dica da Semana Santa, evocando memórias e sabores dos nossos encontros, né? Então, essa receita, ela é muito especial porque praticamente é um prato que não pode faltar na Semana Santa. A gente aqui, enquanto em outros lugares, né, se tem o costume de consumir peixe, mas de outras formas, né? E eu acredito que essa culinária nossa aqui, diante de tudo que nos pertence e o que nos era também possível usar, né? Eu acredito que facilitou a gente ter esse mega cardápio, né? Esse banquete que é feito com comida baiana, curiosamente, contraditoriamente, numa Sexta-feira Santa, né? Porque a gente que é de axé, na verdade, a gente não pode fazer uso, né, de azeite de dendê às sextas-feiras. Mas é algo curioso e algo ainda para estudo, e eu não vou poder explicar aqui ainda muita coisa ou quase nada sobre essa prática, né? Tanto da sexta-feira quanto as outras, quanto da Sexta-feira Santa, quanto as outras sextas-feiras do ano. Mas o curioso que todas as sextas-feiras aqui na Bahia, o cardápio em todos os restaurantes que você vai tem lá comida baiana, que é feita com azeite, tem como proteína ou a muqueca, né, com algum peixe, ou o xixim de frango. E acompanhado com esses outros itens, que é feijão fradinho, caruru, vatapá, o arroz branco. E o curioso é que esse feijão de leite ele só aparece na Semana Santa. Então, assim, ele é pauta nas reuniões prévias para organizar o almoço, ou no telefonema, ou quando alguém confirma ou convida, né, para o almoço. Geralmente se fala, olha o feijão de leite, não pode faltar o feijão de leite por exemplo, Dona Marina, que era minha mãe, que fazia o feijão de leite, que até hoje eu não consigo chegar ao ponto que ela fazia. E sendo que eu utilizo os mesmos ingredientes, como vocês podem ver aí nessa foto. Aí são os ingredientes que fazem esse prato, que é o feijão cozido somente com água e um pouquinho de sal, o leite de coco, açúcar e mais sal, caso precise. Tanto o açúcar quanto o sal é bom que seja a gosto, mas é bom ponderar também para não ficar muito forte no doce. Tem todo esse segredo, né? Tem toda
É porque, na verdade, termina que eu acredito que esse prato, esse item, nesse cardápio, ele meio que faz uma, uma amarração, né? Se é que a gente pode dizer, né? Ele costura, ele comunga os sabores, né? Então, para quem nunca comeu dessa forma, eu sugiro que, assim que tiver oportunidade, e esse canal meu tem essas receitas todas, e que vocês podem ir fazendo uma por uma ou todas num período como esse, vocês podem fazer essa experiência e experimentar, né? Esse doce do feijão com o salgado, por exemplo, de um bacalhau, e eu sugiro mais ainda que seja a muqueca de bacalhau, que a gente faz muito aqui, com arroz branco, e aí também coloca assim, um pouco do caruru e um pouco do vatapá. E para quem não tem problema, restrição com camarão, com azeite de dendê, eu acredito que é uma experiência apaixonante para quem tiver a primeira vez. E a gente que nasce e praticamente morre comendo isso, a gente não enjoa nunca. É um momento de felicidade para a gente. Então, foi essa receita que eu escolhi, né, para mostrar a vocês. Eu estou mostrando alguns detalhes, porque eu pensei em mostrar o vídeo. Mas devido ao tempo, à distribuição do tempo, a gente pensou melhor em não usar a parte do tempo com o vídeo. O vídeo é curto, não é tão grande, são menos de 6 minutos, na verdade. E aqui é a composição nessa receita aí, nesse dia eu sugeri somente o arroz branco com a moqueca de merluza, filé de merluza, e o feijão doce. Então, assim, também não deixou de ter a característica brasileira, né? Então, no prato, se a gente observar, a gente tem dois itens aí muito brasileiros, né? Que são o arroz e feijão. E o feijão cozido, apresentado de uma outra forma, mais feijão, né? E aqui o prato montado. Sendo que na Semana Santa, um prato quase não dá todos os itens que a gente tem no banquete. Então tem que botar bem pouquinho, assim. É que nem um caruru que a gente faz, né? Que, por sinal, foi ontem aqui, foi dia de caruru de Cosme e Damião, que a gente chama, né? Da Igreja Católica, mas, na verdade, é o caruru amalados e beijos. Então, essas comidas, assim, esses banquetes, são muitos itens. O caruru, por exemplo, ele tem 21 itens. Imagine você colocar isso num prato, né? E porque até pela questão de compartilhar o axé, a energia, né? Que está sendo oferecida ali, você tem que comer um pouquinho de cada coisa. E é isso, assim, pelo menos a nível de imagem, são essas aí que eu tenho. E o prato que eu faço, que eu ofereço, né, a nível dessa comida de exceção, porque esse feijão fradinho, esse feijão de leite, como eu falei, diferentemente do feijão fradinho, por exemplo, a gente come feijão fradinho praticamente toda sexta-feira, né? Ou pelo menos quem quiser encontra nos restaurantes, principalmente. Mas esse feijão, né, de leite que é feito com basicamente feijão mulatinho ou feijão carioquinha, mas também tem pessoas que fazem com feijão preto, né? Ele praticamente só é encontrado na Semana Santa. Então foi por isso que eu escolhi essa receita como um item, né, que fale dessa comida de exceção na gastronomia popular. É isso. Parabéns, Joseval. Eu fiquei pensando muito enquanto você apresentava esse feijão, né? Como que a comida, e quando a gente apresenta o que a gente entende como prato típico, né? E eu fico pensando com você apresentando essa receita na internet, né? E possibilitando que as pessoas tenham acesso a esse prato, o quanto muitas vezes, pensando até no turismo gastronômico, que é também uma vertente do curso, né? Enfim, aqui, o quanto a comida, ela é um simulacro muito literal desse encontro que muitas vezes as pessoas buscam, né? Então, com o outro, né? Então, a comida típica é uma comida do outro. Então, olha, esse feijão que é diferente, né? É diferente do feijão que eu estou acostumado a comer. E aí, quando o ato de comer, que é de uma maneira muito simplória, a internalização desse objeto, né? É esse encontro entre sujeito e objeto, é entre o eu e o outro,
que é interessante pensar que muitas vezes é até insuportável para algumas pessoas. Quantos de nós conhecem pessoas, ou são essas pessoas, que, por exemplo, quando viajam para um lugar, não conseguem comer a comida do outro? E quantos de nós também fazemos o inverso? O quanto esse ato também pode ser uma assimilação do outro, né? Não necessariamente uma mistura, mas uma anulação do outro. Eu engulo e também acho que por isso, né, me tornei o outro, ou o outro se apaga a partir de mim. E eu acho que o seu trabalho ele promove uma série de discussões, e eu contribuo aqui com essa, porque fiquei pensando muito sobre isso. É um feijão que tem características específicas, que se apresenta para a gente como algo diferente, para a gente, que eu digo, né, Joseval, eu que estou aqui no Rio, né, é o meu ponto de vista, né, então, cada um com seu ponto de vista, né, enfim. Então, na verdade, eu vou aproveitar, eu vou ter que pedir licença, mas a mesa vai continuar. Renata, eu não vou poder ouvir você, não vou poder dialogar com você, você me desculpa, porque eu preciso ir embora, mas eu vou passar, acho que para a professora Miriam, não sei, ou para a Marcela, para que vocês tenham muita tranquilidade para poder apresentar e continuar debatendo, tá bem? Muito obrigado. Boa tarde novamente. Então, dando continuidade à mesa, agora vai ser a fala da professora Renata. É um prazer recebê-la aqui novamente, né? Ainda mais próximo dessa data importante de Cosme Damião, que foi ontem. A professora Renata é associada ao programa de pós-graduação em Antropologia Social no Museu Nacional da UFRJ, pesquisadora do CNPq, bacharel em História, mestra e doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional, e pesquisadora associada, né, do Centro de Estudos de Ciências Sociais, em Paris, onde realizou a missão científica, né, até 2022, e também coordena o Laboratório de Antropologia do Lúdico e do Sagrado, e as pesquisas versam sobre religião, festas e rituais, materialidades, patrimônio e formas de conservação e produção de memória social. Bem-vinda, professora. Fique à vontade. Olá, vocês estão me escutando bem? Boa tarde, quase boa noite. Eu queria começar agradecendo essa oportunidade de estar novamente aqui na gastronomia. Eu sou uma infiltrada, mas uma infiltrada interessada. Eu não tenho as habilidades culinárias e gastronômicas de vocês, talvez erre alguns termos, mas eu sempre acho muito estimulante participar desses encontros que vocês promovem. Eu queria agradecer, então, a Miriam pelo convite, aos organizadores, aos colegas de mesa, e queria agradecer particularmente ao Joseval, porque nos lembrou que quem tem fome tem pressa, e eu acho que a gente tem pressa, né? Eu queria começar dizendo isso. Eu também tinha entendido que hoje a gente ia ter uma mesa sobre gastronomia popular, né, comida de rua. Então, o que eu trouxe aqui para vocês para falar hoje, da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre os doces de Cosme Damião, né, que são os doces do tabuleiro da Baiana, e são doces santos, são doces sagrados, e ontem foi um grande dia, porque a gente está conseguindo retomar essas discussões da festa de Cosme Damião no Rio de Janeiro contra a intolerância religiosa. Então, eu acho que doce também é política nesse sentido, né? Uma festa muito importante para manter a tradição das famílias e essas tradições religiosas. Mas hoje, enfim, seguindo esse convite da Miriam, eu me tornei um pouco ousada, e eu vou trazer aqui uma fala para vocês, que eu vou pedir para poder passar esse PowerPoint. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Conseguem ver, né? Deixa eu só tentar botar ele mais bonitinho. Pronto. Que eu resolvi falar sobre comida e formas de sociabilidade nas escolas de samba do Rio de Janeiro, né? A partir de uma pesquisa que se chama Enredamentos entre Religião e Cultura no Carnaval Carioca, que foi financiada pela FAPERJ entre 2018 e 2022, né?
Não se trata de uma pesquisa centrada na questão da comida e da bebida, né? Mas é impossível você falar de carnaval sem que você pense em comida e bebida, porque elas são mediadoras de muitas relações, né? Então, eu estou trazendo para vocês o conjunto de dados, de cenas e de situações para justamente estimular novas pesquisas sobre esse tema, mais sistemáticas, sobre essa gastronomia carnavalesca, digamos assim, né? Mas eu acho que são dados que vão poder nos interessar, porque estão trabalhando, né, com questões que nos interessam, porque eu vou falar um pouquinho de sociabilidade e reciprocidade a partir dessas comidas de carnaval, tá? Então, a primeira questão que eu vou começar, a partir de uma pequena vinheta etnográfica de trabalho de campo, né, falar de uma polêmica em maio de 2022, que ganhou força nas redes sociais e na grande imprensa, quando a Liesa, a Liga das Escolas de Samba, proibiu o ingresso nos ensaios técnicos do sambódromo com comida e bebida. Rapidamente, manifestações surgiram de todos os lados, até que Leandro Vieira, então carnavalesco da Estação Primeira de Mangueira e um dos expoentes da festa nos últimos anos, postou no Twitter: proibir as minhas tias de levarem o franguinho assado na vasilha, o rissole de carne e o sanduíche com pasta de atum no pão de forma para as arquibancadas foi a maior sacanagem que eu li sobre os novos rumos dos desfiles das escolas de samba. Rapidamente, o prefeito Eduardo Paes respondeu em seguida: não sei quem é que disse isso. Seja quem for, está desde já desautorizado. E quem ameaçar barrar, pede o comando do sambódromo. Avisa as suas tias, Leandro Vieira, que elas podem entrar com tudo no sambódromo. Leandro apazigou-se com a resposta do prefeito e avisou: alô, família, o patê de atum no pão de forma, o rissole, o pastel de queijo, o cachorro frio e aquela bolsa térmica com a bebidinha de preferência para o consumo próprio da rapaziada, poderão ir novamente para Sapucaí. Bota tudo na sacola que está suave, né? Eu não vou aqui me ater às discussões sobre a complexidade e as zonas de sombra na gestão do sambódromo, que é um equipamento público concedido à iniciativa privada, no caso, uma associação que é publicamente relacionada à contravenção. O que eu quero destacar aqui é a ideia de que a participação na festa envolve a comensalidade do público. Este público leva tipos de alimentos específicos que resistam ao calor e às muitas horas do evento. A composição leva um farnéis compostos, né, por alguns clássicos dos tiragostos da gastronomia popular, como os salgadinhos, os sanduíches e outros tipos de beliscos que ajudam a virar a noite festejando. E aí, nessa foto da Cristina Bockel, que ilustrava essa matéria, tem um exemplo dessa gastronomia popular em ato, né, sendo levada para o sambódromo. Sabe-se também, e eu sei porque eu pude muitas vezes, mesmo antes de fazer a pesquisa, vivenciar essa experiência, que aquilo que é levado é compartilhado. Há trocas, há doações para os solitários e desavisados, há incorporações de pessoas aos grupos e mesmo organizações complementares. Quem vai levar o quê? Até o estabelecimento de equivalências de camaradagem, pagar rodadas de bebida para quem está levando comida, por exemplo. Pois, além da comida que se leva, há vendedores ambulantes credenciados percorrendo as arquibancadas com cerveja, refrigerante, sorvete e postos de uma cadeia de fast food instalados no platô de acesso aos degraus. Mas os preços mais altos que os habituais fazem com que o abastecimento doméstico seja fundamental para garantir que a festa se torne financeiramente viável para milhares de pessoas que comparecem ao evento e que pagam um ingresso caro, considerando a renda média das famílias fluminenses. Talvez não seja caro pela qualidade e pela duração do espetáculo, mas isso é uma outra discussão. Assim, nas arquibancadas do sambódromo, os torcedores, os apaixonados, os devotos do carnaval aproveitam do gulodices enquanto sambam, cantam, torcem, avaliam e emocionam-se com os desfiles à sua frente. Há um outro... Isso, então, é o nosso trabalho de campo na arquibancada, durante o ensaio técnico, durante o desfile, né? Há um outro universo no interior do sambódromo que se configura como uma espécie de universo paralelo ao qual só tive acesso devido ao seu alto custo através da mídia. Os camarotes, onde verdadeiras orgias gastronômicas parecem se configurar, de comida oriental a pratos típicos brasileiros, baianos, nordestinos, do centro-oeste, passando pela culinária internacional,
com chefes convidados. A comida dos camarotes fazem parte de um pacote de experiências oferecidas, uma espécie de overdose de serviços que muitas vezes tornam o próprio desfile um plano de fundo para outras práticas ou outros shows, né? Do lado de fora das catracas, barracas de comida e bebida, ambulantes de plástico e de metal, cobertas com mesinhas e cadeiras, ou mais simples, com apenas um balcão, ou mesmo um pequeno carro ou carroça, vendem um pouco de tudo. Água, cerveja, refrigerantes, caipivódicas, sacolés de vodka com fruta, churrasquinho, salsichão, batata frita, milho cozido, podrão, até refeições completas, como carne de sol com aipim, angu à baiana, caldos ou coisas mais simples, como pipoca. Os cheiros e sons se misturam, várias barracas têm caixa de som ou TVs ligadas em que os desfiles ou os outros espetáculos de samba são apresentados. São barraqueiros que funcionam exclusivamente nessa ocasião, ou complementando renda, ou, como encontrei em outra pesquisa, montam barracas nos circuitos das festas de santo ou festas de bairro da cidade. As barracas podem ser um complemento de renda ou uma forma de trabalho mais ampla ao longo de todo o ano. Nessas barracas, os desfilantes e sambistas se encontram antes ou depois dos desfiles. Aqui tem algumas fotos do nosso trabalho de campo antes do desfile, né? Antes ou depois dos desfiles, para enfrentarem as horas de concentração ou se alimentarem antes de um demorado retorno à sua comunidade de origem após ter desfilado, e ainda para verem juntos e comentarem os desfiles que estão acontecendo. Se, para a plateia, os desfiles varam a noite inteira, para os desfilantes, sua duração não é de mais de 1 hora. Portanto, alongar a experiência e comentá-la e compartilhá-la é uma das formas de aproveitar a noite. A concentração, por exemplo, onde nós fizemos também trabalho de campo, ela tem um determinado ponto de entrada que ela não permite a entrada de ambulantes. Então, acontece uma compra de bebida, principalmente pela grade, né? O que implica também em saber desfilar. Se você entra muito antes da concentração, você fica exausto, fica sem comer e beber, e se você entra muito depois, você pode entrar bêbado e arriscar não deixarem você desfilar, porque um desfilante alcoolizado ele pode atrapalhar bastante o desfile e fazer com que a escola perca pontos, né? O que é um problema muito sério, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que o desfile, na verdade, ele é a culminância de um processo muito longo de preparação, né? Ele, na verdade, é um processo que começa quando um carnaval termina, né? O carnaval acontece no início do ano, né? Do nosso ano calendário de origem judaico-cristã, porque ele está relacionado à Semana Santa. Então, ele acontece 40 dias antes da Páscoa, né? Mas, na verdade, isso que é vivido como um carnaval, para as pessoas carnavalescas, as pessoas ligadas à escola de samba, é o final do ano carnavalesco, né? Então, o ano começa no dia seguinte que o carnaval acaba. Tem um problema aí de calendário, né? E, no caso da nossa pesquisa, o que nós temos feito para poder lidar com isso é alongar esse período de observação para a preparação do carnaval. E aí a nossa observação envolve também a quadra das escolas de samba, né, onde acontecem os ensaios e as feijoadas, e o barracão, onde as fantasias e alegorias são produzidas. Na quadra, nós acompanhamos 2 modalidades de evento. As feijoadas, que geralmente ocorrem mensalmente nas grandes escolas do grupo especial, e os ensaios que acontecem para a preparação do carnaval. Essas fotos são de uma feijoada da Mangueira, de 2016, né? Nas feijoadas, geralmente, é um momento de abertura das escolas de samba para o turismo e para as pessoas que não necessariamente são das escolas, através do ingresso em que esse prato da feijoada é oferecido, e a escola também ganha dinheiro vendendo a bebida, né? Então, geralmente, esses espetáculos, você tem um show, né? Você tem a apresentação de alguns segmentos importantes da escola de samba, como, no caso, a segunda porta-bandeira, a Débora, e o segundo mestre-sala, e passistas e outros membros da escola, né? E aparece a venda da feijoada, que é um prato que você recebe associado ao ingresso, mas as bebidas são compradas na hora, no local, e daí também as escolas conseguem aumentar a sua receita, né? Outra situação que a gente observou foi os ensaios, né? Que eu acompanhei bastante na Mangueira, na Grande Rio, né?
um outro aluno acompanhou, que há uma situação semelhante um pouco à arquibancada. Você tolera que as pessoas da comunidade, os sócios, né, da Mangueira, levem salgadinhos, bebidas, só podem levar a bebida que não é vendida, que é o uísque, né, digamos assim, mas a batida, cerveja e refrigerante tem que ser comprada no local, como também a venda de petiscos como linguiça, batata frita, etc. O controle do acesso é porque a venda de comida e bebida é uma parte da renda da escola e o dinheiro arrecadado nos ensaios vai para financiar os desfiles, que tem um custo bastante alto, das fantasias de comunidade, alegorias, etc. Né? E do lado de fora, você tem essas barracas muito semelhantes às barracas que a gente encontra no Sambódromo, com custo de comida e bebida mais baixo do que no interior. Então, também você tem aquela estratégia de quem conhece o ensaio, que fica comendo e bebendo do lado de fora, entra mais tarde, ou em alguns ensaios você tem a pulseira, que permite que você saia para comprar algum tipo de comida, bebida e depois retorne. Né? Mas a gente também acompanhou trabalho de campo no barracão, onde são feitas fantasias, né, e as alegorias daquilo que é chamado uma fábrica de sonhos e que eu tenho tratado como técnicas de encanto. Né? Eu e os meus alunos, a gente tem trabalhado como voluntários, né? Eu trabalhei com meus alunos como voluntário na Mangueira, e o Lucas Bartolo, um doutorando, trabalha comigo na Renascer de Jacarepaguá, na Mangueira e mais recentemente na Grande Rio. Né? A entrada nos barracões é altamente regulada, porque tudo que acontece aí dentro é segredo e é uma parte do impacto do desfile. Então, foi preciso construir muitas relações de confiança, né? Que começaram como aquilo que eu mostrei para vocês, né? Com uma certa observação do que os outros estavam fazendo, até entrar numa situação de observação de todo o processo de fabricação de fantasias e alegorias, né? Até atuar, né, como voluntário, né, nesse processo. Né? Nessa questão do barracão, a gente encontra outro tipo de comida. Né? Os barracões funcionam como grandes empreiteiros que contratam funcionários sem poucos ou nenhum direito trabalhista, né? Na lógica da empreitada, né? E cada chefe de ateliê, cada chefe de carro alegórico é responsável por garantir a comida e a bebida dos seus funcionários, que é servida no refeitório da escola de samba. Então, o empreiteiro ele recebe dinheiro para fazer as fantasias ou o carro alegórico, e o mesmo dinheiro tem que dar para ele dar comida para os seus funcionários. A comida é o almoço, né? O lanche que ele faz no seu próprio ateliê, e o jantar, quando vai chegando o carnaval, as pessoas dormem no barracão, dormem no chão do barracão. O jantar que é improvisado, e os bons carnavalescos, né? Que o Leandro, eu me lembro que era muito elogiado por isso, de vez em quando compram pizzas e levam para os seus funcionários. Né? No meu caso específico, eu comia nos refeitórios, né, com eles, enquanto eu fui voluntária, e quando eu percebi que o empreiteiro, além de ter uma paciência enorme de me ensinar a fazer isso tudo, ele estava pagando a minha comida, eu comecei a levar o lanche para os meus colegas de barracão, que estão aqui comigo. Né? Essas fotos são mais ruins, porque elas foram tiradas de celular, a gente não tem muita autorização para elas, mas enfim. E aí eu recebi, o que eu descobri foi que no encerramento do carnaval, depois do desfile das campeãs, é feito um grande churrasco no barracão, em que as alas da comunidade, os diretores de ala de comunidade e os artesãos, eles oferecem um churrasco para os seus trabalhadores, né, como uma forma de generosidade. Né? Então, eu queria chamar a atenção aqui, né, para algumas relações entre essas diferentes modalidades de comida, a questão da sociabilidade e da reciprocidade. Né? Por um lado, né, a gente vê trocas simétricas, complementariedade, grande hospitalidade e compartilhamento. Por outro, a gente vê evidentes marcações de classe social, produção de distinção, universos paralelos que não se encontram, como na questão da arquibancada e do camarote. Né? Por outro lado, a gente vê uma certa oposição entre essa feijoada da quadra, que a escola de samba oferece para fora, e esse churrasco do barracão, que é para aqueles que fazem o carnaval acontecer. Então, a gente também pode pensar nesses diferentes tipos de comida para diferentes tipos de público, ao mesmo tempo que a gente pensa em comidas mais, digamos assim, públicas e outras mais internas para a própria comunidade, a própria coletividade dos trabalhadores. Né?
momentos com plateia e momentos só para os de dentro, né? Então, o que eu queria trazer aqui para vocês era esse conjunto de cenas ou de situações, né, a fim de estimular que a gente continue discutindo esses temas e que a gente pense, né, na questão da reciprocidade e da hospitalidade, não só no sentido positivo, né, do compartilhamento, da solidariedade e da convivência harmônica, mas também nesse sentido da produção de muros, da produção de divisões, na produção de diferenças, às vezes dentro de um mesmo conjunto de eventos. Então, muito obrigada. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Renata, muito obrigada pelas contribuições. Acho que a sua fala corrobora muito com as falas anteriores e traz essa reflexão, né, da hospitalidade carnavalesca, vamos dizer assim, né? E eu acho que tem questões também de adaptações, né? Acredito, pensando em adaptar a comida, né, dependendo do público, dependendo da demanda nesse sentido, e a comida como um veículo, né, de aproximação, de distinção e de troca nesse ambiente carnavalesco. Então, acho que dialogou muito também com as outras falas, né, da mesa. Agora, a gente pode abrir para perguntas. Não sei se temos pergunta aqui. Tá, a professora Miriam está trazendo aqui as perguntas para a mesa. E dizer também, né, que até de acordo com a votação, a temática mais votada para o próximo evento foi gastronomia é ciência, então vocês escolheram essa temática polêmica. Vocês terão. Vocês terão. Ah, tá. Então, tem a primeira aqui para a Gabriela, depois... tem uma para cada um, beleza. Então, para a Gabi, de que maneira a gastronomia pode ser utilizada como instrumento para contar as diversas histórias dos povos africanos? Eu acho que de diversas maneiras, né? Primeiro, posso falar de um jeito mais técnico, né, que é pensando na utilização das fontes, na crítica das fontes. Hoje em dia, recentemente, né, muito recentemente, tem um trabalho de alguns historiadores que procuram resgatar a cultura oral, e isso é um trabalho muito importante. O Plattvold, que é um dos teóricos que eu utilizei, ele inclusive faz isso com o trabalho, com as histórias, né, que fazem parte das culturas Akan, porque são muitas culturas, né? E então essa é uma forma, né? Pode só repetir de novo a pergunta. Para contar as várias histórias. Sim. E eu acho que resgatar as culturas alimentares ajuda a gente a entender uma série de coisas dentro da sociedade, né? Primeiro, em termos de circulação, de quem consumia o quê, quando se consumia. Eu não trouxe tudo da pesquisa, mas algumas questões interessantes que aparecem na documentação são o uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, a entrada do gin, a entrada do rum, que passam a ser utilizados, inclusive, em alguns rituais, algumas práticas rituais entre os povos Akan. Então, isso é uma forma de você contar a história, a religião, falar sobre a religião de um povo vinculado a essas práticas alimentares que não deixam de ser, né? Também é uma forma de você contar, de você falar sobre a trajetória desse povo, né? E uma outra questão também é pensar nos sujeitos históricos. Assim, a gente conhece muito pouco ainda valoriza pouco, eu acho, né, as práticas alimentares africanas, considerando as pessoas, os sujeitos históricos, os cozinheiros, as pessoas que não têm um vínculo com a cozinha
no sentido capitalista, mas que de repente estão pensando as práticas religiosas dentro da alimentação africana. Então, eu acho que existem muitas vertentes e muitas possibilidades. Assim. Obrigada, Gabi. Agora a pergunta para o Rômulo. Como as memórias afetivas servem para consolidar certos alimentos na nossa identidade, principalmente os alimentos industrializados? Então, eu acredito que a gente está o tempo todo imersos num mundo cheio de imagens, né? E o capitalismo, e junto com os alimentos que são produtos de marcas que está o tempo todo com a gente não percebe, mas às vezes aquele produto está ali e faz parte de um cotidiano, assim. A gente consome aquilo todo o tempo, né? A gente consome aquilo todos os dias. E aí, quando numa arte, né? Numa tela, numa imagem, numa pintura, a gente retrata esse alimento ou esse produto, a gente consegue se identificar, porque eu acredito que a arte, ela faz esse convite a gente, assim. Faz esse convite que a gente consiga pensar as nossas subjetividades, porque talvez se eu colocasse um pacote de biscoito, ou se eu me deparasse com um pacote de biscoito assim, eu não conseguiria lembrar de alguma coisa. Mas aí, quando eu trago isso para um trabalho artístico, eu acho que a gente consegue pensar, né? Por que aquilo ali é arte? Por que ele quis representar isso? Por que aquilo está representado e está dado o nome de arte, né? E aí eu acho que a gente está o tempo todo imerso nesses produtos que fazem parte do nosso cotidiano, e isso faz parte do nosso dia a dia, né? A gente se entende como indivíduo com o que a gente consome, porque diversos produtos estão, por exemplo, o biscoito treloso, que só tem lá no Nordeste, e aí a gente consegue se identificar mais o povo nordestino, específico, né, de uma região. E eu acho que isso também faz parte, assim, e amplia nossas memórias afetivas nesse sentido. Que aí, quando a arte faz esse convite, a gente consegue resgatar aí para o passado. Obrigada, Roma. Agora, para o Joseval, a pergunta que eu vou ler aqui para ele. Você considera que as comidas de exceção são importantes para manter viva a história, a cultura e a memória de povos historicamente apagados? Sem dúvida, né? Sem dúvida. E muito dessas comidas, elas se tornaram de exceção, muitas vezes, até pela questão de tentativas de apagamento mesmo, né? Então, às vezes, a gente, hoje, por exemplo, a gente vive numa luta com a questão, né, como a gente fala, de gastronomia, de culinária, de cozinhar, de gourmetizar, né? Então, assim, eu tenho tocado muito nessa tecla que é meio que uma perseguição com alguns itens que são da culinária originalmente africana, entendeu? E que compõem o nosso cardápio afro-brasileiro, mais especificamente o afro-baiano. Então, sempre tem uma perseguição com a quantidade do azeite de dendê, com o uso do coentro, né? Tanto que a gente já tem até um termo, né? Coentrofobia. Então, porque isso está muito associado com o que é de Nordeste, com o que é de preto, de negro, né? E com o que é de indígenas. Então, tem certa preocupação, e tipo assim, vamos fazer uma muqueca, mas vamos colocar, ao invés disso, coloca aquilo, né? Vamos tirar o leite de coco, vamos colocar um creme de leite, né? Vamos colocar um outro coloral, outra coisa que faça não estou falando especificamente de uma outra moqueca, né, que não se utiliza azeite de dendê, mas que é algo cultural, que já faz parte, são as moquecas capixabas, que temos que respeitar também. Mas, assim, quando eu falo no tangente do que refere a mim, a minha história, a minha pesquisa, a minha culinária, né, a gente sente isso, eu digo que na pele mesmo. Inclusive o acarajé, por exemplo, em alguns lugares do país, eu já passei por situações onde tive que fazer um trabalho, né, junto que eu trabalho também com o meu marido, que é artista visual, que é o Aisserá, que eu acredito que muitos conheçam.
e que um dos trabalhos dele é o Bori. Então, a gente teve em outra praça no Brasil, né, onde se fazia o azeite, o acarajé era frito no óleo de soja. Então, assim, quando me indicaram o local para ir encomendar, né, ou ver como era mais fácil, a primeira coisa que eu senti falta foi o cheiro, né? Então, acarajé, não existe acarajé sem cheiro. Não, porque não existe acarajé sem ser frito no azeite de dendê, né? Se tem questões de intolerância com azeite ou, né, ou religiosa, infelizmente, então, assim, se eu tenho uma intolerância, eu simplesmente eu não como, né? Claro, eu posso adaptar, eu posso, mas eu não posso tentar mudar isso culturalmente. Eu não posso botar uma placa lá e dizer, por exemplo, que é um bolinho de Jesus, por exemplo, como muitos evangélicos ou mulheres evangélicas que foram do candomblé e que se converteram a outra religião, mas que não perdem a prática de vender, porque é algo que realmente, historicamente, sempre sustentou muitas famílias dessas mulheres, na maioria solteiras, mães solos, né? E que são chefes de família e que vai passando de geração em geração. E com um detalhe, essas mulheres empregam muita gente, além de tudo, né? Todas as baianas de acarajé, até mesmo essas que já não se dizem mais do axé, que são de outras religiões, elas empregam, elas dão empregabilidade, dinheiro, renda para um monte de gente. Então, assim, é inaceitável que se utilize, né, desse patrimônio que é, por exemplo, o acarajé, e você descaracteriza totalmente por outras questões. Então, eu acho, sim, que a comida afetiva ela é importante, né? Essa comida de exceção ela também é afetiva justamente por isso, porque essa exceção que a gente está falando é como eu falei no início, né? Que vocês apresentaram, é essa comida que a gente não come todos os dias, né? Mas tem outros, eu também vi que tem esse termo é usado para outras condições, né? Para limitações alimentares, né? Restrições alimentares, e é isso. E minha resposta é sim, importante sim para manter esse laço afetivo através dessa culinária. Obrigada, Josival. É muito interessante essa questão, né? Esse exemplo que você trouxe do acarajé, né? E a importância da valorização, né? Por meio também da patrimonialização e da salvaguarda, né? Dos alimentos, especialmente, né? De povos vulneráveis. Então, esse papel, né? Dos órgãos públicos nessa salvaguarda dos alimentos tradicionais, né? Só para completar assim rapidinho, eu acredito que a maioria aí, né, ou todos e todas saibam que o acarajé é patrimônio, foi tombado mesmo, né? Então assim, ele é patrimônio e para você não pode vendê-lo de qualquer forma. Você não pode vendê-lo assim, vou dizer que tem um ponto de acarajé e vender com as vestimentas que não tem nada a ver com aquela característica do povo de santo, né? E principalmente como ele é feito, você não pode mudar. Ele foi tombado, então isso é um crime, né? Isso é um crime que, infelizmente, como no Brasil, passa despercebido, assim, por se tratar de cultura negra, né? Tem mais descaso ainda. Obrigado. Obrigada. Agora a última pergunta para a Renata. Como você acha que as relações de hospitalidade e comensalidade mais se distinguem entre o carnaval e outras festas populares? Bom, sendo assim muito rigorosa, eu teria que ter feito campo em todas as festas populares, né? Mas, enfim, especificamente o que eu intuo, né, como a diferença, por exemplo, em relação a outras festas de santo, né, você tem um controle maior da licenciosidade, seja em termos da duração, né, dessa parte mais festiva. Ou então você tem aquela noção de que primeiro você cumpre uma obrigação, depois você vai se divertir, né? Mas eu acho também que a gente não pode, enfim, eu estou querendo dizer, onde a gente tem relações simétricas, é um tipo de hospitalidade mais horizontal. Onde você tem relações assimétricas, a hospitalidade ela pode envolver a questão do pagamento ou outra coisa, né? Pensando em relação ao carnaval e outras festas, eu acho que o carnaval, por exemplo, você tem muito mais tolerância
Depende da festa, mas se for uma festa religiosa, o carnaval você tem muito mais tolerância com a questão da bebedeira, ou muito mais tolerância com a questão enfim, do desregramento de hora, a questão da higiene, da coisa faz parte de muitas festas de carnaval, né? E não só do carnaval do sambódromo, mas do carnaval de rua, a questão da transgressão do desregramento, né? Do mela-mela e tudo, faz parte da festa, né? O que eu acho que é importante, aí pegando um pouco o que a Gabriela falou, é a gente não trabalhar com essa noção de sagrado, profano, higiene, limpeza, etc., da colonialidade. É a gente tentar entender como certas experiências de transgressão, ou de bebedeira, ou de ultrapassagem de certos limites, também podem ter a ver com uma outra noção de pureza ou impureza, uma outra noção de sagrado, uma outra noção. Então, eu acho que a gente não pode ser muito, digamos assim, é difícil falar isso, porque eu sei que vocês trabalham com isso, e a higiene é uma preocupação constante na culinária, na cozinha e na gastronomia, né? Mas eu acho que tem uma dimensão da transgressão em torno do alimento, da bebida, etc., que faz parte da festa, entendeu? Da festa do carnaval com muita força. Em outras festas isso talvez seja mais controlado. O que eu acho que também tem de diferente é, como o Josival falou, você tem pratos que são de Semana Santa, a gente tem pratos que são da festa de Cosme e Damião. Então você tem um repertório culinário festivo que é de exceção, que às vezes tem variação regional, né? O caruru na Bahia, o saquinho de doce no Rio é mais forte, tudo, né? E isso também tem a ver com a hospitalidade das festas. Então, eu acho que o carnaval ele talvez tenha um cardápio menos marcado e muita licenciosidade com a questão do álcool, tá? Mas eu acho que, então, em relação a outras festas, eu viria assim, né? Desse jeito. Mas isso eu estou pensando junto com vocês, a partir da pergunta de vocês, né? Não tem uma pesquisa sistemática comparando esses cardápios, né? Obrigada, Renata. Bem, eu acho que... Você quer falar, Miri? Boa noite, a gente está até com uma chuva aqui dentro do auditório, né? Meio que com medo até de desfazer o auditório, mas eu queria falar um pouco sobre tanta riqueza, né? Hoje foi o dia todo, a gente vem preparando esse evento, o evento leva mais ou menos 6 meses, né, para a gente preparar, e a gente já começa a pensar no evento às vezes um ano antes, né? Agora a gente realiza o evento de forma bianual, né? A gente espera um ano sem evento e depois faz no outro, porque a gente viu que para poder manter o rigor e a qualidade, né, do que a gente viu hoje, né? Inclusive os alunos ficam quase sempre muito impressionados também, porque é comum que essa atividade é uma atividade de extensão, então os alunos vêm e vão, né? Porque os semestres terminam, novos alunos se inscrevem na atividade e eles nunca viram o evento. Então, assim, a gente tem que sempre, muitas vezes, que marcar, olha, está na crista da onda, olha, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, né? Então, os alunos que hoje participaram estão vendo o trabalho que dá, mas também estão muito felizes, eu tenho que dizer isso, porque muitos vieram me falar isso, com o resultado, eles estão muito impressionados com o resultado. Então, isso tem a ver com um esforço muito grande, que é dos alunos, mas também de todos vocês que são os palestrantes, muitos que eu conheço, felizmente, né, que pude convidar, que fiz questão de convidar, porque sei da qualidade do trabalho. Outros eu estou conhecendo hoje, pessoalmente, né? Também pelo trabalho artístico que a gente procurou e que foi indicado por algum aluno ou por outro. Mas eu queria finalizar, então, esse primeiro dia, né, agradecendo a todos os palestrantes, né, o Joseval, eu, na verdade, chamei muito, porque eu não conhecia o seu trabalho, mas eu conheci o trabalho do Ayrson Heráclito, né, nós já trabalhamos com o Ayrson várias vezes, eu, inclusive, citei o Ayrson em vários trabalhos que eu fiz, ele
inclusive autorizou, então a gente sabe que você tem uma relação com ele, e isso é muito importante, assim, isso também trouxe um olhar para o seu trabalho, e isso foi muito compensador, né? Essa mesa foi muito especial, né? Cada uma das mesas. Eu, na verdade, criei um tema, né? Que foi o tema de gastronomia popular de exceção, e deixei esse tema em aberto mesmo, porque não tem como fechar um tema. Na verdade, não tem. Talvez aqui o Marcos, né, que a gente convidou, que ficou parte da mesa, a gente começou a falar sobre gastronomia e ciência. Na verdade, esse tema vai ser o tema do próximo evento, então vocês já sabem o que a gente vai trabalhar no próximo evento, e ele falou, e talvez seja muito comum pensar a ciência como aquilo que é regularidade, né? E aí, a Gabi, eu acho que concorda comigo, talvez, e eu acho que muitos aqui que trabalham com ciências humanas, que no caso da Renata, por exemplo, e também da arte, que, na verdade, que a gente tem interpretação, né? Então, assim, é muito menos regularidade, muito mais interpretação. E eu acho que isso ficou muito claro com essa mesa, né? Uma mesa lindíssima que começou com a Gabi falando sobre Áfricas, né? Eu me lembro lá no início da pesquisa, eu fui orientadora, eu posso, né, me gabar de ser orientadora de uma excelente profissional e pesquisadora, historiadora, como é o caso da Gabriela, que no começo ela falava ainda de África, né? Vamos falar de gastronomia africana. Eu falei assim, gastronomia africana? Não, Áfricas, né? Porque até para mim, né, que na época nem assim tinha uma proximidade tão grande com o tema, eu já percebi que a gente não tinha como fazer uma história única, né, e nem tinha lido Chimamanda ainda, e fiquei assim encantada também com o trabalho da Gabi, com a qualidade, também como o Rômulo, né, que mostra para a gente como, imaginem só, um biscoito, e vejam só como a gastronomia é profunda, porque a gastronomia, a própria indústria da alimentação é assimilada como afeto, né? Se a gente foi criado a partir do miojo, a gente vai gostar do miojo, né? E eu sei que isso também muda ao longo do tempo, ao longo da idade, também a gente vai modificando os nossos hábitos, né? Mas, de fato, não tem regularidade. Eu acho que talvez o tema, né? E aí eu vou ter que trabalhar sobre isso, pensar sobre isso, que a gente vai escrever sobre isso, que gastronomia é ciência. É ciência, mas é ciência humana e social, sobretudo, né? Porque é a ciência a partir da interpretação. A interpretação, ela é sempre uma nova coisa, né? Então, assim, essa mesa foi incrível, porque ela começou de uma forma de algo que eu já conhecia, né, do trabalho da Gabi, que ela teve a oportunidade de apresentar para vocês, quantas autores ela não pesquisou, já vi que a pesquisa andou muito, inclusive, depois com seu trabalho maravilhoso, né, com todas essas pinturas de natureza morta, que, na verdade, é um título que muitas vezes é mal visto também, né, como se fosse uma arte menor, e não é nada disso, né, e depois aí com Joseval trazendo o prato, né, falando sobre o feijão de leite, né? Eu não sei se estou me expressando certo, mas assim, eu fiquei muito impressionada, eu nunca experimentei, mas a Marcela já experimentou e ali do meu lado falou assim, olha, Miriam, nunca comi uma coisa assim tão espetacular, e a gente fechou meio com a escola de samba, né? Assim, eu não posso agradecer mais tanta sorte de conhecer vocês, e agradecer que vocês também tenham contribuído tanto para a gastronomia e todas essas palestras ficarão gravadas, então a gente pode voltar lá e eu já estou pensando nisso, quantas vezes eu vou precisar escutar novamente para prestar mais atenção, para aprender coisas novas e para desenvolver coisas novas, né? Então, a ideia aqui é essa mesmo, né? A ideia de trazer transdisciplinaridade, saberes que atravessam várias áreas, né, para pensar a gastronomia a partir de todas essas lentes, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês e agradecer também ao público, né, que tem gente que está nos assistindo aí desde manhã, e
a toda a equipe que ficou aqui, e amanhã a gente continua trabalhando, né? Mas aí já é internamente, mas com os trabalhos que são lindíssimos, que vão ser apresentados nos eixos temáticos, mas isso não está aberto ao público, que eu entenda, a não ser que o Ian diga que pode. Eu acho que quem está inscrito no evento pode assistir. É isso mesmo? Ele vai ver isso e ele avisa, então, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. Obrigada a todos que ficaram até o final. Aleluia, conseguimos realizar o evento mais uma vez. Obrigada, Marcela. Até amanhã, pessoal. Obrigada.